Meus amigos, Jesus Cristo está voltando e faz-se necessário que preguemos a palavra segundo o Evangelho, certo? E hoje vai ser o vídeo mais importante que eu já fiz aqui, porque vai falar sobre as consequências do pecado e dos erros. Se você guardar esse vídeo na tábua do seu coração, pode ter certeza que você vai ser uma pessoa melhor até o final da sua vida, certo? E você não vai passar por tantos perrengues assim. Por quê? Muitas pessoas acabam por aí pecando ou fazendo coisas erradas, certo? Que no caso acaba dando como consequência o pecado, certo? E elas acham que tá tudo bem, tudo tranquilo. Só que eu vou te explicar uma coisa. Qual que foi a consequência do pecado pro homem, certo? Cair aqui na terra. E para resolver isso, qual que foi a coisa imposta? A morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, para resolver todo o pecado, foi necessário que Jesus Cristo, que uma pessoa morresse, mas não só morresse, fosse humilhada, fosse açoitada, certo? Fosse desprezada. Então essa é a consequência do pecado. E agora, como eu sempre explico para vocês, toda a explicação que vocês forem verem tem que ser o quê? Segundo, galera, a luz da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A gente nunca pode falar do que a gente acha, certo? A não ser que a gente queira dar a nossa opinião, mas aí tem que estar muito bem claro que é a nossa opinião, certo? Antes do vídeo começar, que toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus Cristo, certo? De Nazaré, nosso único Senhor e Salvador, que veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para que todos nós possamos ser salvos. É o nosso Deus, nosso Pai Celestial, que criou todas as coisas do céu, a terra e o universo, certo? Agora, começando a falar para vocês, aqui vai te falar algumas consequências do pecado das nossas escolhas, certo? Segundo a Bíblia. Então vale ressaltar que o quê? Todas as coisas que a gente passa na vida muitas das vezes são nossas escolhas. Em Hebreus capítulo 4, versículo de 12 a 13 diz: "Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração." Então muitas das vezes você pode achar que não, mas Deus está vendo, a palavra está vendo. Nada em toda a criação, vou repetir, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Mais uma vez, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Então qualquer coisa que você faça que você acha que não vai dar nada, pode ter certeza que vai dar, certo? Porque Deus mandou Jesus Cristo aqui e não foi à toa, ele não sofreu à toa, galera. Então se você pega e faz alguma coisa errada, não vai ser à toa também as coisas que você vai passar, certo? Continuando, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo está descoberto aos olhos de Deus, galera. Ele criou nós todos. Nós estamos dentro aqui de uma matrix, certo? Dentro de um lugar que Deus colocou a gente. A gente anda aqui, a gente acha que que o nosso coração tá batendo porque a gente tá fazendo ele bater, que a gente tá respirando porque a gente tá fazendo respirar. Mas não, Deus que tá fazendo nosso coração bater. Deus que tá fazendo a gente respirar, certo? Se ele quiser, ele pega e acaba com a nossa vida assim, ó. Mas ele tem misericórdia, ele é bom e compassivo. Eu vou continuar para vocês aqui. Em Romanos, capítulo 2, versículo de 6 a 11 diz: "Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade." Então ele dará o quê? Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem. "Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça." Então haverá ira para esse tipo de pessoa. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Vou ler de novo. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo o que praticam o bem. Então se você é uma pessoa que pratica o bem, por mais que as pessoas te chamam de bobo, de otário, de trouxa, vai estar escrito aqui, ó, mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Pois em Deus não há parcialidade. Certo? Em Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: "Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá." Muitas das vezes as pessoas praticam o mal porque elas acham que as outras pessoas não vão ver, que as outras pessoas não vão descobrir. Porém, Deus, ele traz revelações, Deus, ele traz visões, e Deus, ele não dorme, galera, ele não cochila, ele não vacila, ele tá aqui, ó, 24 horas por dia, vendo tudo, a todo momento, tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você fala e tudo o que você faz, certo? É como se você estivesse dentro de um quarto com uma câmera filmando você 24 horas por dia e pegando e te olhando a todo momento. Então, pense muito bem, galera, antes de pegar fazer coisas erradas, antes de pecar, certo? Antes de querer prejudicar uma pessoa, porque Deus, ele tá vendo, e de Deus não se zomba. Porque o que as pessoas fizerem, o que o homem fizer, que no caso é a pessoa que é relatada, né? Tanto o homem quanto a mulher, o que fizer, isso também colherá. Em Romanos, capítulo 14, versículo 12 diz: "Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus." Não vai ter para onde fugir, entendeu? Todos vão ter que prestar conta para Deus. Em Provérbios, uma advertência, capítulo 22, versículo 3 diz: "O prudente percebe o perigo e busca refúgio." Então quando você está vendo uma coisa errada ali, você percebe que está errado,
e se busca o refúgio para sair daquela situação, o prudente. Porém, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Você achando ou não, galera, vai ter consequência. Muitas das vezes você, não tô vendo consequência, mas sua vida tá uma merda. Sua vida não anda pra frente, certo? Você tá vivendo aí no buraco, no fundo do poço. E o fundo do poço, muitas das vezes, não é financeiramente, galera. Você pode estar bem financeiramente, mas sua mente pode estar um caco. Você pode estar depressivo, certo? Você pode estar com vontade de não viver. Então, as consequências, muitas das vezes, elas não só são físicas, elas são também espirituais e internas. Mateus, capítulo 15, versículo 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, isso é o próprio Jesus falando, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. E agora, por último, galera, por penúltimo, né, que eu olhei mais um aqui e achei interessante. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Então, como é que você faz? Você não se amolda ao padrão do mundo, você não se amolda o que as pessoas pegam e falam que é certo, pagar na mesma moeda, prejudicar o próximo, certo? Mas você o quê? Você se transforma pela renovação de mente. E como que você tem a renovação de mente? Através de Jesus Cristo, através da leitura da palavra, através da oração e comunhão com Deus, através do jejum, para mortificar sua carne. Certo? Porque se você dá força para sua carne, você vai viver caindo no pecado, no adultério, na prostituição, na fornicação, no sexo antes de casamento, certo? Em orgia, em coisa do tipo. Agora, quando você mortifica a sua carne, você faz o jejum, certo? O jejum, ele serve para quê? Para ele te deixar mais alerta, ele te deixa em estado de alerta, porque o seu corpo, ele não tá com comida, certo? Então ele tá ali, se você tá o tempo inteiro ali, em estado de alerta para ver se você consegue alguma coisa, certo? E nesse estado de alerta que o quê? Que você se conecta com Deus e deixa de sair, e você sai do automático de viver no prazer do mundo. Então, por isso que é importante o jejum também. Então se transforme pela renovação de mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente só vai comprovar e experimentar da vontade de Deus quando a gente pegar e tiver renovação de mente, e não estiver no mundo, certo? Em Romanos, capítulo 6, versículo 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado, galera, é a morte. Significa que é a morte espiritual, é a decadência do ser humano. Você começa com um pequeno erro, com um pequeno pecado, você acha que é normal, até você começar a se afundar e chegar no fundo do poço. E muitas das vezes, muitas pessoas, por que não se deve brincar com o pecado, com o erro? Porque muitas das vezes as pessoas chegam no fundo do poço e não têm forças para sair mais. Então não brinque com aquilo que quer te matar, com aquilo que quer ceifar a sua vida e te levar de mal a pior, certo? E por último, em Provérbios, capítulo 9, versículo 12: se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Então você já sabe, de pensamento, de entendimento, de coração, galera. Porque se você for zombador, achar que nada vai dar em nada, que você vai sempre estar se saindo melhor que os outros, você sofrerá as consequências, é o que está escrito na palavra de Deus, certo? E a palavra de Deus é Jesus Cristo, que é o verbo que se encarnou e habitou entre nós. Então não é brincadeira, galera. Chegamos no final do vídeo, certo? Se você tá passando por muita dificuldade na vida, se você tá querendo sair de uma situação e não consegue, eu sempre deixo pra vocês aqui, certo? O capítulo de Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 8, que diz a palavra: peçam e receberão, busquem e encontrarão, batam a porta, ela será aberta, pois o que pede, ele recebe, o que busca, ele encontra, e o que bate a porta é aberta. Então se você pedir, Deus vai se revelar pra você e vai te ajudar. Se você buscar, você vai encontrar Deus. Se você buscar Deus através de uma igreja, através de uma pregação no YouTube, através da palavra, você vai encontrar Deus. Deus vai entrar no seu coração e ele vai te ajudar com a dificuldade que você tá passando. E se você precisar bater e abrir uma porta, Jesus Cristo vai abrir a porta pra você, ele vai te puxar pra dentro da porta, vai te abraçar, vai te acolher e te ajudar nessa dificuldade que você tá passando, certo? Então chegamos no final do vídeo, certo? Não se esqueça, galera, guarde esse vídeo, assista várias vezes se for necessário, mas guarde isso no seu coração, que se você guardar isso, pode ter certeza que até o final da sua vida você não vai passar perrengue, certo? E você vai estar sempre se renovando com Deus, certo? E conseguindo a vida que você tanto almejou. Então é isso. Pra fortalecer, galera, entenda, cada pessoa que atingir esse vídeo, eu tô ajudando uma pessoa. Se você republicar o vídeo, dar like, comentar e salvar ele, certo? E isso alcançar mais uma pessoa, aí vai alcançar outra pessoa, e se essa outra pessoa compartilhar, vai alcançar outra pessoa, e isso pode ajudar a salvar milhares de vidas, certo? Imagina que esse vídeo, sei lá, bata, por mais que seja 500 visualizações, se cada mais uma pessoa mandar pra mais um, já dá 1000 pessoas. Se daí dessas 500 que receberam, mandar pra mais 500, já dá 1500 pessoas, e daí vai indo até fazer uma bola de neve e alcançar milhares de pessoas, certo? Então é isso, deixo o finalzão do vídeo com vocês, certo? Que Jesus Cristo abençoe a vida de vocês, a família de vocês, multiplique, frutifique, dê discernimento, sabedoria, certo? Repreenda toda a obra de Satanás da vida de vocês, toda seta contrária lançada no pensamento para trazer confusão, angústia, certo? E todo dardo inflamado possa cair por terra também, que venha trazer discórdia, raiva, ciúmes, angústia. E é isso, Deus abençoe todos vocês, que as obras de Satanás e seus demônios possam cair por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré.